você vai estudar concordância, por exemplo, concordância verbal, vou estudar concordância verbal. O que é a concordância verbal? Concordância verbal é o ajuste feito no verbo para que ele concorde com o sujeito. É o ajuste que você faz no verbo, ou seja, você deixa o verbo no singular, você deixa o verbo no plural, não é verdade? Você deixa o verbo na primeira pessoa, na terceira pessoa, para que ele concorde com o sujeito. Até aqui, super tranquilo. Olha lá. Aquela menina estuda muito. Quem que estuda muito? Aquela menina. Aquela menina é ela, é terceira pessoa. Então, o verbo fica estuda. Tranquilo. Aquelas meninas estudam muito. O verbo foi para o plural. O verbo foi para o plural. Então, por que foi para o plural? Para concordar com meninas, as meninas, elas, né? Então, o verbo está na terceira pessoa do plural. Nós estudamos muito. Por que o verbo está na primeira pessoa do plural? Porque ele está concordando com nós, que é a primeira pessoa do plural. Eu estudo muito, né? Por que o verbo está na primeira pessoa do singular? Para concordar com o sujeito eu. Até aqui, amor, você não precisa de mim. Até aqui, todo mundo consegue. Mas, infelizmente, não é isso daqui que a prova cobra de você. Não é verdade? Se fosse isso daqui, obrigada, Senhor. Todo mundo orando e rezando, agradecendo a Deus. Se fosse isso daqui, show de bola. Se fosse isso daqui, show de bola. Só que o que a prova costuma cobrar de vocês? Ela cobra casos especiais de concordância. Casos especiais, tanto na concordância verbal quanto na concordância nominal. E qual que é o primeiro lugar disparado de concordância verbal cobrado nas provas? Os casos do verbo haver e fazer, que são impessoais quando assumem determinados sentidos. Professora, eu não sei o que é um verbo impessoal. Eu não sei nem o que é um verbo pessoal. Como que eu sei o que é um verbo impessoal? Impessoal, o que é pessoal, gente? Pessoal é algo que diz respeito à pessoa, certo? Vamos no português. Vamos na raiz do negócio. Pessoal é aquilo que diz respeito à pessoa. Eu sou uma pessoa. Impessoal, o prefixo in, em língua portuguesa, ele serve para negar. Se algo é pessoal, é porque é de alguma pessoa. Agora, impessoal significa não pessoal, ou seja, não se refere a pessoa nenhuma. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio até aqui? Porque não adianta eu falar para vocês, gente, verbo é quando ele é impessoal, ele assume diversos sentidos. Pô, você já parou aqui. O que é impessoal, professora? Então eu quero primeiro que você entenda passo a passo. Pessoal diz respeito à pessoa. Eu estudo. Impessoal não diz respeito a ninguém. Então eu falo assim, ó. Fumar prejudica a saúde. Fumar prejudica a saúde. Quando você lê essa placa, ela está falando especificamente com alguém? Não. Está falando com qualquer pessoa que fuma. Então, ó, fumar prejudica a saúde da pessoa que fuma, que pode ser qualquer pessoa. Então, o verbo aqui, ele está de forma impessoal. Ele não faz referência a pessoa nenhuma. Diferente de eu dizer para você, eu estudo. O verbo estudo, ele diz respeito a eu, que é a primeira pessoa do singular. Primeiro ponto, deu para entender o que é algo pessoal e impessoal? Respondam para mim aí nos comentários. Primeiro ponto da aula, conseguiu entender o que é pessoal e impessoal? Se eu parasse aqui, você já sai da aula com uma explicação? Sim ou não? Com uma explicação que fez sentido? Deixa eu ver. Josemara tá falando muitos likes. Sim, consegui. Então, primeiro ponto. Entendemos o que é pessoal e impessoal. Aí eu te faço uma pergunta. Eu irei à festa. Eu irei à festa.
Isso é pessoal. Por quê? Porque eu tenho um sujeito. Quem irá à festa? Eu. Então, o verbo ir, ele é conjugado porque eu sei quem é o sujeito, certo? Estamos nesse ponto. Se eu falo para você que o verbo ele é impessoal, significa que ele não se refere a nenhuma pessoa. Se ele não se refere a nenhuma pessoa, eu pergunto a você, por que raios eu vou conjugar este verbo já que ele não tem sujeito? Pega essa reflexão, essa bomba que eu joguei aqui para você agora. Como que você vai conjugar um verbo que não tem sujeito? Tá fazendo sentido? Porque se eu sei quem é a pessoa da ação, beleza, eu conjugo o verbo. Eu irei, nós iremos. Eu consigo colocar esse verbo no plural. Agora, se eu falo para você que o verbo é impessoal, ele não tem sujeito. É para qualquer um. Ele não tem sujeito. Aí eu te pergunto, qual é a lógica de você conjugar este verbo? Fala pra mim. Se o verbo não tem sujeito, você não sabe a quem ele se refere. Logo, você vai conjugar esse verbo? Responde para mim nos comentários, não me deixa falando sozinha. Se o verbo, você não tem sujeito, como que você vai conjugar um verbo que você não sabe quem é o sujeito? Você pode colocar esse verbo no plural, por exemplo? Vai fazer sentido? Porque se você coloca o verbo no plural, pressupõe-se que você sabe quem é o sujeito. Faz sentido você conjugar um verbo impessoal, que não se refere a pessoa nenhuma? Não tem lógica conjugar um verbo sem sujeito. Então, nós estamos chegando em uma conclusão. Quando eu digo para você que o verbo fazer e o verbo haver, eles podem ser impessoais quando ele assumem determinado sentido, você tem que lembrar o seguinte, se eles são impessoais com determinado sentido, eu não vou poder colocar no plural, porque eles não têm sujeito. Então, quando que esses verbos, eles serão sempre impessoais? Não. Eles serão impessoais, eles vão assumir o papel de impessoais com sentidos específicos. Quais serão esses sentidos? O sentido de existir, o sentido de ocorrer, o sentido de tempo decorrido ou o sentido de fenômenos da natureza. Eu vou mostrar os exemplos e nós vamos fazer exercícios, tá? Calma. Quando esses dois verbos estiverem com o sentido de existir, de ocorrer, tempo decorrido, o fenômeno da natureza, esses verbos ficarão no singular sempre. Você pode até mudar o tempo, passado, presente, futuro, isso você pode, mas você não pode colocar no plural no plural, por exemplo, haviam. Por que não pode? Porque haviam é plural, então ele fica sempre havia, haverá e há. Tudo bem? Sempre no singular. Você muda o tempo. Mas você não muda o singular e plural. Você pode botar no presente, no passado ou no futuro. Isso você pode. Mas ele sempre vai ficar no singular. Sempre vai ficar no singular. Por que ele vai ficar no singular, gente? Por que ele vai ficar no singular? Porque não tem sujeito quando eles têm esses sentidos aqui. Vamos para um exemplo? Vamos para um exemplo para ficar mais claro? E isso daqui que eu estou passando para você, não é que, será que vai cair na minha prova? Vai cair na sua prova. Este é o conteúdo de concordância verbal que sempre é pedido pelas bancas, tá? Por isso que eu estou explicando ele bem devagar e detalhadamente para vocês. Havia muitas pessoas aguardando atendimento. Eu sei que quando você olha esse havia, você já fala assim, ó, professora, ô professora, você é tão bonitinha, mas errou ali, ó. Porque se são muitas pessoas aguardando atendimento, não é havia, não é isso que você vai me falar? É haviam, professora. Só que aí o que você vai ter que olhar? O verbo haver aqui, ele está no sentido de existir. Se o verbo haver ou fazer está no sentido de existir, de ocorrer, de tempo decorrido, de fenômeno da natureza, ele é um verbo impessoal.
E aí você vai ter que lembrar o seguinte, se ele é impessoal, eu não posso colocar no plural. Por quê? Porque não tem sujeito. Muitas pessoas não é sujeito do verbo haver. Então o correto é sempre havia muitas pessoas aguardando atendimento. E não haviam muitas pessoas. Por quê? Porque ele está no sentido de existir. Vamos olhar aqui embaixo. Faz anos que não vejo meu tio. Aí você fala assim, pô, professora, se são anos, fazem. Mas o verbo fazer aqui está no sentido de tempo decorrido. Tempo decorrido. Logo, se ele está no sentido de tempo decorrido, ele é um verbo impessoal. Então, ele não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, eu não posso colocar no plural. Então, faz anos que não vejo meu tio. Então, faz anos ou fazem anos? Faz anos. Quem conseguiu entender? Quem conseguiu entender? Digita aí nos comentários, eu. Quem conseguiu entender até aqui? Se eu parasse a aula aqui, já teria valido o seu tempo? Vou continuar. Mas já teria valido o seu tempo? Sim ou não? Digita eu. Olha lá. Eu entendi. Verbo impessoal, sem sujeito e sem plural. Gravem. É isso. Olha lá, o Jadelson deu até uma frasezinha pra gente. Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Verbo impessoal, sem sujeito e sem plural. Gostei, ó. Verbo impessoal, sem sujeito e sem plural. Adorei. Olha lá. Todo mundo entendeu? Eu entendi. Agora sim. Tá fazendo sentido? Porque eu não posso simplesmente, gente, chegar aqui e falar assim, ó, gente, o verbo haver e o verbo fazer, quando eles tiverem o sentido de existir, de ocorrer, tempo decorrido, fenômeno da natureza, eles são verbos impessoais, você tem que deixar no singular. Porra, aí você tá na mesma explicação que você consegue ler no livro. Isso daí você consegue ler no livro e ficar na dúvida do mesmo jeito, entendeu? O que você tem que entender? Ele é um verbo impessoal, então se ele é impessoal, ele não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, eu não conjugo. Tem que fazer sentido para que você fixe o conteúdo. Tá sacando? Tá vindo comigo? Então, beleza. Aí, nós temos em língua portuguesa aquilo que nós chamamos de locução verbal. E aí a prova adora cobrar isso daqui de vocês. O que é locução verbal? É quando eu tenho um verbo auxiliar mais um verbo principal. Quando o verbo haver e o verbo fazer estiverem com o sentido de existir, de ocorrer, fenômeno da natureza e tempo decorrido em uma locução verbal, você também não vai conjugar o verbo da locução. Então, ó, deve haver muitas pessoas aguardando atendimento. Havia muitas pessoas aguardando atendimento. Vocês percebem que o sentido aqui também é de existir? Aí você vira e fala assim para mim, professora, então, mas eu não tenho que colocar o verbo no plural? Não, porque o verbo haver segue no sentido impessoal. Ele segue como um verbo impessoal. Então, o verbo auxiliar, que está aqui com ele, também não vai para o plural. O verbo auxiliar também não vai para o plural. Olha aqui, vai fazer 5 anos que não vejo o meu tio. Então, eu tenho o verbo principal mais o verbo auxiliar. Tudo bem? Que é o ir. Aí você fala assim, professora, tá no sentido de tempo decorrido? Tá no sentido de tempo decorrido. Logo, eu também não conjugo o verbo auxiliar. Então, não é vão fazer, é vai fazer. Ai, professora, mas aí se eu escrever ou falar assim, as pessoas vão achar que eu tô errando. Olha, não me irrita não. Eu amo tanto você. Você não faz eu passar um nervoso essa hora, gripada, eu tô na base da medicação aqui, que eu só tô viva para te dar essa explicação aqui, que vai salvar as suas questões na prova para você meter um louco desse pra cima de mim. Você não mete esse louco pra cima de mim. Tá dando para entender? Então, se o verbo gramática não trabalha com beleza, gramática trabalha com regra. Tá? Gramática não trabalha com a beleza da fala e da escrita. A gramática, ela trabalha com a norma. E a norma traz isso daqui pra gente. Tá dando pra entender? Agora, olha o detalhe do detalhe. Olha o detalhe do detalhe. Tô vendo ali vocês dando risada. O verbo existir, eu falei pra vocês que o verbo haver e o verbo fazer, quando eles têm sentidos específicos, eles são o quê?
impessoais. Eu falei o verbo existir? Não. O verbo existir não é impessoal. Logo, o verbo existir você vai conjugar. Tanto o verbo existir quanto o verbo auxiliar do existir. Então eu falo assim, ó, muitas pessoas aguardando atendimento. Então neste caso, como o verbo existir não é impessoal, aí sim você vai conjugar e aí você vai ter o sujeito predicado. Então existem muitas pessoas aguardando atendimento. Aí eu tenho aqui o verbo auxiliar com o verbo existir. Verbo existir, ele é impessoal em algum sentido? Não. Então o verbo auxiliar vai para o plural. Devem existir muitas pessoas aguardando atendimento. Então esta regra de não conjugar no sentido de existir, tempo decorrido, fenômenos da natureza, ocorrer, só vale para fazer e haver, mais nenhum. Todos os outros verbos você faz a concordância normal. Deu para entender? Por quê? Porque Deus quis. A gente não precisa se aprofundar demais. Eu já te expliquei os primórdios do impessoal. Agora, tá bom até aqui? Ou você quer estudar a história da gramática? Deixa assim. Deixa assim. Ah, porque Deus quis. Deus quis. Oh, já tiveram que inventar a regra, você só tem que aplicar. Tá tudo certo. Tá tudo bom. Entendeu? Tá tudo certo, tá tudo bom. Sacaram? Tá de boa, gente? Quem entendeu? Se eu parasse aqui, se eu parasse a aula aqui, já valeria a pena? Porque não acabou. Amor, eu tô só começando. Se eu parasse a aula aqui, eu tenho certeza que você já teria acertado 2 questões na sua prova. São as 2 questões que poderiam salvar a sua entrada na vaga. Não existe nada de português que eu não consiga te ensinar, meu amor. Confia na mamãe. Joga a matéria pra mamãe que a mamãe te ensina. Qualquer coisa, qualquer coisa. Deu para entender? Isso daqui, matamos. Vamos fazer exercício para praticar. Lembrando, quando você estuda isso daqui, vamos lá. Você agora conseguiu entender de certa forma. O importante agora é a gente praticar para realmente fixar o conteúdo, beleza? O importante é praticar para fixar o conteúdo. Você percebe quão capaz você é de aprender qualquer coisa? Porque para muita gente, isso daqui era uma incógnita até agora. E tá tudo certo, você tá aqui para aprender. E tá tudo certo. Mas para muita gente, esse conteúdo, que é um dos principais de concordância verbal para concursos, era uma incógnita até agora. A galera não entendia por que faz anos e não fazem anos. E tá tudo certo, aqui é um ambiente seguro de aprendizado. Você percebe quão capaz você é de aprender qualquer coisa se uma pessoa te explicar com carinho e com a metodologia correta, da forma certa? Você tem que parar de subestimar a sua própria capacidade de aprendizado. Nós, na nossa escolarização, nós não fomos treinados para estudar da forma certa. E aí a gente cresce com uma sensação que não somos capazes de aprender coisas. Não somos capazes de entender o nosso próprio idioma. Se eu estivesse falando, sei lá, química, eu até entendo, química machuca mesmo. Mas é o nosso idioma. Isso daqui, gente, você não vai usar. Quando você estuda comigo, você não usa isso daqui somente para fazer prova. Você usa isso daqui para falar melhor, para escrever melhor no seu dia a dia, para mandar e-mail no seu trabalho. Sabe? Para gerar relatório, para escrever uma redação. Você usa isso daqui para tudo. Não é somente para resolver uma prova. Então, quando você estuda português, entenda, você está estudando para o seu futuro. Pessoas que falam e que escrevem melhor, que têm o melhor domínio do idioma, se dão melhor na vida, gente. Vocês podem ver, às vezes a pessoa é uma porta, mas ela fala com uma eloquência, ela conversa de um jeito que convence. E você sabe que no fundo, às vezes, a pessoa é uma porta. Desculpa, mas é uma porta. Mas fala tão bem que convence. Por quê? Porque é o poder da língua. É o poder de falar de um jeito que convence. Tá dando pra sacar? E você tem esse poder na sua mão. Não que você seja uma porta. Mas aqui, ó, pelo menos essa parte da porta você já passou pra frente. Deu pra entender? Combinado? Entenda, você é capaz de aprender absolutamente qualquer coisa. Você é capaz de chegar em absolutamente qualquer lugar.
Quem te diz o contrário disso não está torcendo por você. Tá bom? Eu confio no seu potencial, senão eu não estaria aqui doente ao vivo com vocês. Marque a alternativa em que houver um equívoco de concordância verbal, ou seja, existe uma alternativa em que há um erro de concordância verbal, uma única. As outras estão certas. Marque a alternativa em que houver um erro, um equívoco de concordância verbal. Há dias estamos esperando por você. Temos aqui, ó, dias, o verbo haver no sentido de tempo decorrido. Pergunto a vocês, ele está no plural? Não, então está correto. Houve momentos em que pensei em desistir, mas não desisti. Temos aqui momentos, o que pode gerar uma confusão, não é verdade? E aí você fala assim, pô, então não é houveram momentos, haviam momentos, mas aí você olha que o verbo haver está no sentido de existir. Então, está no singular? Está correto. Houveram candidatos que não trouxeram caneta esferográfica preta. Aí você fala, pô, candidatos no plural, quando eu vou olhar para o verbo está no sentido de existir? Existiam candidatos. Se está no sentido de existir, este plural aqui está incorreto. Eu não posso colocar no plural porque aqui o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Há 2 semanas consegui marcar a minha consulta. Ou seja, verbo haver no sentido de tempo decorrido não está no plural, também está correto. O Brasil enfrenta problemas econômicos e sociais. Aqui não tem nada a ver com o verbo haver nem fazer, né? Quem enfrenta o Brasil está correto também. Então, a alternativa é a alternativa C de caramba. Agora ficou fácil, hein, mulher? Caramba, ficou fácil ou não ficou fácil? Isso daqui caiu no concurso público, aí vocês ficam chorando. Já anos, neste local, árvores e flores, hoje só ervas daninhas. Então, nós vemos que na primeira fileira é o verbo fazer, certo? Já fazem anos ou faz anos? Porque se é tempo decorrido, o verbo fazer ele não pode ser conjugado. Então, já faz anos, não fazem anos, né? Porque ele é impessoal. E aí, o verbo haver é o que preenche a nossa segunda lacuna. Havia neste local árvores e flores. Então, é o verbo haver no sentido de existir. Como que eu sei que é o verbo haver no sentido de existir, professor? É só substituir. Existia neste local árvores e flores. Ou seja, havia, não vamos conjugar, né? Havia neste local árvores e flores. Hoje só verbo existir. Ele é um verbo impessoal ou deve ser conjugado? Ele deve ser conjugado. Então, hoje só existem, né, ervas daninhas. Porque, ó, ervas daninhas está no plural, então ele tem que ir para o plural. A alternativa correta é a alternativa D, de jeans. Zoeira. D, de Justin Bieber. É zoeira. James Joplin. Zoeira. É zoeira. Eu sei que é com J. Calma. Vamos lá. Próximo exercício na tela para vocês. Poxa, professora, nunca pensei que pudesse aprender de forma tão simples. Essa é exatamente a sensação dos alunos da minha plataforma, Júnior. É exatamente isso que eu leio todos os dias deles. É fácil aprender português, gente. Tudo que eu tô pegando aqui é de concurso, tá? Concursos que, inclusive, vocês acham que é difícil. Ah, uma VUNESP, uma FGV. Eu não coloco a banca para vocês verem como vocês são capazes, né? Às vezes, de responder as coisas sem saber qual é a banca. Porque, às vezes, você lê a banca e você fala assim, esse daí eu já não consigo não, professor. Aí, se eu falo que esse exercício é da FGV e vocês conseguiram responder, você fala, de fato, não é tão difícil assim. Olha lá! Qual das frases abaixo apresenta flexão incorreta? Eu sempre falo para vocês, grifem o que você está buscando do verbo haver. Então, eu tenho aqui, há tempos venho tentando falar com você, mas nunca consigo. Há tempos, no sentido, o verbo haver no sentido de tempo decorrido. O que a gente lembra? Verbo haver e verbo fazer no sentido de tempo decorrido, de ocorrer, de fenômenos da natureza e de existir, eu não conjugo. Então, aqui está correto, tudo bem? Ficou no singular.
Fiz uns exames há 2 meses, mas ainda não fui buscar os resultados. Então, fiz uns exames há 2 meses, está correto, né? Falando do tempo passado, neste caso, certo? Então, ok, tempo decorrido, ok? Houveram vezes que o calor estava tão grande que o chocolate não dava ponto. Houveram vezes, ou seja, ocorriam vezes em que o calor estava tão grande, ou seja, se o verbo haver está no sentido de existir, de ocorrer, eu posso conjugar esse verbo? Não posso. Então é houve. Houve vezes em que o calor estava tão grande. Vamos olhar as outras alternativas. Eu hei de aprender matemática um dia. Tá vendo? Vocês ficam chorando em português, o difícil é matemática. Isso daqui é difícil. O pessoal vai me torrar aí nos comentários, o pessoal de exatas. Já para, quietinho, humanos. Eu hei de, né? Então, o verbo aqui concordando, primeira pessoa, tá correto. Olha lá, onde há fumaça, há fogo, no sentido de existir. Tá no singular, tá no singular. Alternativa desse exercício, alternativa C de caramba, professora. Acertei de novo. C de acertei, professora. Ai, meu Deus. Próximo exercício na tela para vocês. C de acertei é bom, hein, gente? Só para vocês saberem, 83% das pessoas que estudam comigo na plataforma passam nos concursos. De 100% dos alunos que estão matriculados na minha plataforma, 83,2% passam em concursos. Aí vocês viram para mim e falam, é milagre, professor? O que você faz? Não, amor. Eu ensino da forma certa. Eu faço tu ganhar tempo. É metodologia. Não existe nada que eu não consiga te explicar em português. Tá dando para entender? Não é, gente, não é... Eu não faço milagre, não. Eu só explico do jeito certo, tá bom? Indique a alternativa que preenche adequadamente. Faz ou fazem anos, gente? Se são anos, é o verbo fazer no sentido de tempo decorrido, então é faz. Como que eu costumo fazer as provas, né? Se eu já tenho certeza da primeira, o que eu olho? Eu já olho todas as outras que não tenho faz. Então, ó, eu já sei que não é B, eu já sei que não é D, eu fiquei entre A, C e E. Faz anos, porque é o verbo fazer no sentido de tempo decorrido eu não conjugo, ele é um verbo impessoal. Faz anos que o homem se pergunta. Se não, é o verbo haver. Se não houvesse ou houvessem medos. Então é o verbo haver no sentido de existir. Se não existissem medos, é só colocar o verbo no lugar. Se o verbo haver está no sentido de existir, ele deve ficar no singular. Então, é se não existisse... Ai, meu Deus do céu, Rod. Nem tô zoando, hein, Rod? Se não existissem medos, então o verbo haver, o verbo existir, ele conjuga, o verbo haver não conjuga. Então, se não houvesse medos, né? Ele fica no singular. Como existiria... Então, aqui a gente tem esperanças. Então, existiriam. Você tá vindo me salvar, meu herói? Rodney, é um bicho, é animal, é sério. Não, eu vou sair. Peraí, gente, eu vou sair. Tá mexendo, ele é grande, Rod. Ele não... Meu herói. É um mule. Parece um sapato de chinelo. Não é chinelo, Rodolfo, é um mule. Meu herói, gente. Estou salva. Vocês não têm noção. Era desse tamanho. Não era um... Quando eu vi voando, batendo aqui, eu falei, é uma mariposa, né? Não era mariposa, não. Provavelmente ele me mataria, esse bicho. Ou de susto, ou de medo, ou de picada. Olha lá. A questão falando de medo e a professora com medo do bicho. Calma aí. Se não houvesse medo, existiu medo. Houve medo do bicho. Houve medo do bicho. Então, sim, houve medo, mas o Rodolfo trouxe esperança. O Rodolfo trouxe esperança para mim novamente. Tudo bem? Então, a alternativa correta desse exercício é a alternativa
A de nosso herói, Rodzinho. Nosso herói, Rodzinho. Vamos aqui. Assinale a alternativa desse exercício que preenche corretamente as lacunas do texto. A polícia apreendeu 415 quilos de crack escondido ou escondidos? Escondidos, né? Porque são 415 quilos de crack escondidos, certo? No plural. Até aqui, tranquilo, né? Não estamos falando de verbo haver e fazer. Agora nós vamos para ele. No local, também, verbo haver, 2 quilos de maconha. Ou seja, também existiam 2 quilos. O verbo haver no sentido de existir, ou seja, ele vai ficar no singular. Então, havia 2 quilos de maconha. Um homem de 28 anos e um adolescente de 17. Tenho aqui um homem de 28 e um adolescente, núcleo adolescente, núcleo homem, sujeito composto. Então, eles foram... Cadê? Foram detidos, né? É detidos? Detidos. Concordância normal aqui, certo? A alternativa correta do nosso exercício é a alternativa A, de que eu não vou gabaritar, hein, professora? Muito obrigada pela presença, espero que tenha ajudado um pouco aí a esclarecer dúvidas sobre esse conteúdo que deixa todo mundo com um pouquinho de medo, que é a concordância nominal e verbal, tá bom? Um beijo, até amanhã e tchau!